Fala, gurizada, tudo bem? Aqui é o Thiago Meirelles e este é o canal do Trade Like a Pro, uma plataforma completa para você que quer ser lucrativo no mercado de trading e apostas esportivas. Seja você um iniciante, um intermediário, um usuário avançado já, nós temos manuais, e-books, temos treinamento, temos mentoria, temos aplicativos, temos Pix para você que quer investir o seu dinheiro. Então, para não ficar de fora dessa nossa comunidade e absorver todo o conteúdo que a gente vem entregando aqui no nosso canal, eu já convido para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho da notificação e vai ficar por dentro de tudo que a gente tem contribuído e compartilhado com todos vocês aí, beleza? E hoje eu vim falar de uma das funcionalidades, um dos itens, um dos pedaços do serviço da nossa plataforma que tem tido um sucesso tremendo, que é um dos nossos bots, que é o bot do Overlimit. Bom, o que é um bot? O bot é um robô, tá? E existem várias aplicações para se utilizar robô neste mercado, assim como outros, tá? Neste mercado de apostas e trading, especificamente a gente tem um dos nossos robôs para analisar uma base de dados gigantesca de mais de 5 anos de jogos que a gente tem no nosso servidor, tá? Qual foi a intenção de criar esse bot? Identificar oportunidades de valor. Neste caso, valor significando uma alta probabilidade de um evento ocorrer. Tá? Especificamente do bot do Overlimit, que é o que a gente vai comentar agora, ele é um robô que fica monitorando todos os jogos que estão acontecendo neste momento. Tá? E quando o jogo chega no intervalo, ele verifica o placar daquele jogo. Se o placar é diferente de 0 a 0, ou seja, se o jogo aconteceu pelo menos um gol no primeiro tempo, ele varre toda a base de dados e calcula qual é a chance ou a probabilidade de acontecer pelo menos mais um gol no segundo tempo. Tá? Isto ele faz especificamente para aquela liga em questão. Tá? Então digamos que estejam jogando Barcelona e Real Madrid. E acaba o primeiro tempo, Barcelona ganhando de 1 a 0, ok? Isto é um jogo da Liga da primeira divisão da Espanha, a La Liga, perfeito? Quando acaba o jogo, o primeiro tempo, no intervalo, o nosso robô identifica que o jogo foi para o intervalo, ele pega a nossa base de dados e checa todos os jogos onde, nos últimos 5 anos, na La Liga, na primeira divisão da Liga Espanhola, o mandante terminou o primeiro tempo ganhando de 1 a 0. E mais, ele verifica qual é a janela do tempo onde o gol ocorreu. Ou seja, digamos que nesse exemplo, o nosso glorioso Messi tenha feito um gol aos 22 minutos do primeiro tempo. Então ele checa na base de dados todos os jogos onde o mandante fez um gol entre os 20 e os 30 minutos do primeiro tempo e o primeiro tempo terminou assim, 1 a 0, ok? Ele verifica todos os jogos e vê em quantos jogos, nos últimos 5 anos, aconteceu pelo menos um gol no segundo tempo. E depois ele faz um segundo cheque. Ele checa se aos 70 minutos, tá, de jogo, 25 minutos do segundo tempo, se o jogo permaneceu 1 a 0, quantos jogos aconteceu pelo menos mais um gol depois dos 70 minutos. Se as probabilidades forem altas, e eu vou dizer os números depois, ele libera um sinal no nosso canal do Telegram, onde os assinantes recebem mensagem tal, que eu vou mostrar o exemplo agora que acontece. Jogo da Liga Espanhola, Barcelona versus Real Madrid, placar no intervalo 1 a 0, probabilidade de gol, de pelo menos mais um gol no segundo tempo é tanta, probabilidade de pelo menos mais um gol aos 70 minutos, se ainda estiver 1 a 0, é tanta. Então a estratégia sugerida é fazer uma entrada no Overlimit. Existem várias maneiras de fazer essa entrada, tá? E eu vou falar um pouco disso ali adiante. Uma das maneiras que a gente vem trabalhando esta temporada inteira é a entrada com dividir o stake em 3 partes, tá? E a outra entrada sugerida é entrar com uma parte só. Mas vejam bem, tem alguns detalhes e alguns critérios que eu vou mostrar para vocês agora. Se eu abrir aqui a planilha de controle pública, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, para
que mostra o registro de todas as nossas entradas, estão aqui planilhadas. Se a gente entra aqui na aba do stake em 3 partes, que é justamente entrar com o stake dividido em 3 partes, a gente vê as premissas do projeto, que são as seguintes. Odd média fica 1,78 a partir do seguinte. As entradas acontecem em 3 partes. Sempre nas odds 1.3, 1.75 e 2.3. Em cada uma delas, sugerimos utilizar 33% da stake. Ok. Independente do tempo. Ok? Por quê? Porque cada jogo, a odd, no caso desse exemplo que eu dei do Barcelona e Real Madrid, a odd do over 1,5 vai chegar em momentos diferentes de um jogo da Liga Italiana, que vai chegar em momentos diferentes de um jogo da Liga Dinamarquesa, por exemplo. Então, para a gente manter um critério de entrada e tentar garantir um lucro a longo prazo, a gente sugere que se faça a entrada sempre na odd e não no tempo, certo? Então, se a odd do over 1,5 no intervalo não está a 1,30, ela está abaixo, está a 1,22, 1,24, a gente espera até o 1,30 chegar e faz a primeira entrada. Digamos que a gente tenha um stake de $100, ou R$100, ok? Então, quando a odd do over 1,5 chega no 1,30, a gente faz a primeira entrada com R$33. Quando a odd do over 1,5 entra no 1,75, chega no 1,75, a gente faz a segunda entrada com mais R$33, aproximadamente. E quando a odd C, né, não ocorrer o gol, até que a odd bata no 2.3, a gente faz a última entrada, completando aí um stake de R$100 aproximadamente, tá? E tem um stake cheio. Estas odds garantem uma odd de média de 1.78, que é uma odd muito boa a longo prazo. E eu vou mostrar por que essa odd é muito boa a longo prazo. Aqui a gente tem um registro de todos os jogos que a gente marcou e liberou o sinal para os assinantes, desde que a gente oficializou o projeto, depois de muitos testes, do dia 1º de outubro de 2018, ou seja, praticamente a temporada inteira das ligas europeias, até o dia 19 de maio, que foi agora domingo, tá? Está registrado aqui. São 435 jogos, dos quais, agora eu vou para a aba onde eu vou mostrar o resumo. Aqui eu mostro qual é o jogo, qual é o placar que estava no intervalo, quantas entradas houve, se foi uma entrada vencedora, se não houve entrada, se o gol aconteceu antes do tempo, ou antes da odd atingir 1,30, e eu estou considerando aqui a odd do minuto 50 na média para que essa odd do 1,30 chegue. Então não é nem no intervalo. Eu estou considerando que no minuto 50, 5 minutos do segundo tempo, na média, todos os jogos atingem pelo menos um 1.3 no over 1,5. Claro que tem jogos que chegam depois e jogos que chegam antes. Mas na média, eu acho que é um bom parâmetro, tá? E os jogos que a gente perdeu. Então tem todas as entradas aqui, quanto que lucrou e assim por diante. E aí aqui no resumo do projeto, eu mostro que a gente tem 435 entradas, sendo que foram 314 greens e 71 reds, ou seja, uma taxa de acerto de 72,18%, ok? Com um saldo de unidades em 17,02 unidades positivas. Significa que se a gente tivesse, por exemplo, uma banca de R$500, utilizando um stake de 2% da banca de R$10, a gente estaria agora com uma banca de R$670 ou dólares, tá? Seja qual unidade for. Isso significa um ROI de 3,91% e um retorno sobre a banca de 34,03%. Ou seja, um crescimento de banca de 34% em aproximadamente 5 meses. Tá? É um crescimento bastante razoável, eu entendo muito interessante, com um retorno de quase 4%, que eu também entendo muito interessante. Aqui a gente mostra a divisão por meses, então em cada mês quantos greens a gente teve, quantos reds a gente teve, quantos stakes a gente arriscou, pontos e o retorno de cada mês. Tá? Obviamente, inclusive teve mês negativo, teve um mês negativo em dezembro, teve um mês negativo. Mas na média ele se mantém com uma regularidade bastante interessante. Em maio, até agora, estamos com uma unidade, 38 greens, 10 reds, e a gente tem 1,45 de lucro.
Aqui então a estratégia seria com um stake cheio. Então neste caso a gente espera a odd do over 1,5, no exemplo do Barcelona que eu dei, chegar no 1,6 e faz uma entrada única com stake cheio na odd 1,6, independente do tempo de jogo, tá? Eu considerei, como eu comentei ali, que na média chega em torno do minuto 65, 66. Jogos chegará antes, jogos chegará depois. E jogos chegará justamente no 66. Mas o importante é mantermos uma odd mínima de 1,6. Neste caso, teríamos um lucro aí de 220 reais, né? 22 unidades de lucro, 155 greens, 71 heads, uma taxa de acerto de 68,58%, muito boa. E um ROI de 9,73, bastante interessante, e um crescimento de banca de 44%. Então é praticamente metade da banca de crescimento em 5 meses. Vejam que são bem menos entradas, porque obviamente o gol acontece muitas vezes antes da odd chegar nesse patamar, mas quando acontece a taxa de acerto é bastante interessante, de quase 70%. Tá? Bom, agora é a pergunta, pô Thiago, mas como que ele seleciona o jogo na prática? E como que isso acontece? Eu vou mostrar como acontece. Este grupo aqui é o nosso grupo do TLP Entrada dos Bots. Tá? E eu vou mostrar, por exemplo, a última entrada que teve. Aqui foi... Qual foi a última? Aqui é a última entrada que teve. Ó. Vejam só. O bot enviou a mensagem segunda-feira, 20 de maio, às 17h02, deste jogo aqui. E é assim que vem a mensagem padrão. Cenário HT. Back over limite em 3 partes. Como eu comentei, até hoje eu vinha sugerindo essa estratégia. Mas hoje estou convencido que as duas estratégias são lucrativas. Tanto dividir em 3 partes, quanto uma stake única na odd 1,60. Então a mensagem ainda vem back over limite em 3 partes. Icelandic Urvalsdeild, que é a liga da Islândia, que é uma liga que está começando agora, a liga nórdica, liga de verão. Este time aqui, que é muito difícil de pronunciar, Hafnarfjordur versus Valur. Qual é a informação que vem? Minuto 45, que é o intervalo do jogo, placar 1-0. G+, o que é o G+? É gol mais, ou seja, probabilidade de acontecer um gol a mais, 83,78%. Gol plus aos 70 minutos, ou seja, probabilidade de pelo menos mais um gol aos 70 minutos, 70%. Pô, Thiago, como é que tu sabe isso? Quem sabe é o robô. E eu vou mostrar como que ele calcula isso. Dentro do nosso portal, nós clicamos no aplicativo Quem Fez, isso está disponível, isso o robô faz, mas está disponível para todo mundo. Inclusive tem vídeo no nosso canal mostrando como a gente pode utilizar essa ferramenta no portal. Tá? Mas o robô faz isso para nós automaticamente para a utilização dessa estratégia. A gente entra no app Quem Fez, a gente vai na aba Stats, de estatística, e ele abre esta janela aqui. Então, eu vou mostrar como que o robô calcula isso. A gente seleciona aqui a liga, que neste caso é a liga da Islândia, Urvalsdeild. Primeiro eu vou mostrar o jogo. O jogo é Hafnarfjordur versus Valur. Aconteceu ontem, dia 20 de maio. Então vamos lá, nosso glorioso SofaScore. O jogo aconteceu no dia 20 de maio. Jogo do Valur, da Islândia. Jogo do Valur, da Islândia, aqui. O gol aconteceu aos 34 minutos do mandante. Tá? Então vamos lá. Liga da Islândia, o gol foi do mandante 1-0 aos 34 minutos, ou seja, na janela do 31 ao 39. Agora continua 1-0 e o momento do jogo é o intervalo, é o HT. E aí eu aperto procurar. Esta sequência de operações está feita num vídeo de exemplo do nosso canal. Vou deixar o link aqui na descrição também. Tá? Então ele buscou 37 jogos aconteceram nos últimos 5 anos desta liga. Dos 37 jogos, a gente vem para a coluna do over 1,5 e a gente vê que em 31 deles aconteceu pelo menos um gol mais. Que significa 31 em 37, um percentual de 83,78%, que é exatamente o número que o bot mostrou aqui, 83,78%. E se a gente projetar esse placar aos 70 minutos, ou seja, eu quero que diga o seguinte,
Aplicativo. Quem fez? Me diga se aos 70 minutos qual é a probabilidade de acontecer mais um gol. Ou, na verdade, quantas vezes aconteceu um gol. Tá? 20 jogos, ou seja, dos 37, 20 ainda chegaram com 1-0 no minuto 70. E ainda 14 aconteceu um gol. Ou seja, 70% das vezes aconteceu um gol, mesmo do jogo chegando 1-0 aos 70 minutos. Está aqui o 70. Perfeito? E se tiver curiosidade, dá até para clicar aqui no Veja Jogos, View Matches, e ele abre todos os jogos onde isso aconteceu. Tá? E mostrando exatamente em que momento do jogo isso aconteceu. Então tá aqui, ó. Veja o que a gente está considerando o minuto 70 para frente. Aqui tem os gols, cada um dos jogos, a data do jogo e aonde que aconteceu o gol. Perfeito? E quantos acabaram acontecendo. Teve até jogo que deu over 2,5 aqui e 3,5. Se quiser fazer uma estratégia diferente. Então, é assim que o nosso bot funciona. E assim ele fica todos os dias para todos os jogos que acontecem. Tá? Que estão registrados dentro das ligas que tem no nosso aplicativo. Tá? O que eu ia comentar? Eu comentei dessas duas estratégias. Mas existem muitas outras estratégias que a gente pode fazer. A gente pode entrar, em vez de entrar no over 1,5, ao invés de entrar no over 1,5, a gente pode entrar no over 2,5, tentar pegar um gol cedo, remover responsabilidade, fazer uma free bet no over 2,5, ou no over 3,5, inclusive. Dá para tentar usar a linha asiática de gols, é uma coisa que eu estou testando, inclusive, que é, ao invés de entrar no over 1,5 ou nem no over 2,5, entrar na linha asiática do over 2, que significa que, se a gente pegar uma odd em torno de 1,85, 1,90 no over 2, se sair um gol pelo menos, a gente já não perde. E se sair o over 2,5, a gente sai num lucro com uma odd de 1,90, tá? De praticamente 90% do stake que a gente entrar. Então também é uma estratégia que essa eu estou testando e acompanhando. Eu estou fazendo uma medição de que em momento do jogo essa odd do over 2 chega no 1,90. Então tem diversas possibilidades, diversas estratégias que a gente pode fazer a partir desses sinais que o bot nos manda. Tá? Então essa foi a explicação do bot over limit. Isso é o que a gente tem na nossa plataforma para os nossos assinantes. Inclusive, existe um outro bot que eu vou explicar no outro vídeo, que é o bot do HT, do over HT, para quem gosta de trabalhar o over 0,5 no primeiro tempo, pegar o gol no primeiro tempo, tá? Vou explicar no outro vídeo. Então é isso, gente. Se tiverem dúvida, deixa o seu comentário aí, a sua pergunta, a gente explica. A planilha está disponível no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se tiver dúvida, aciona o nosso Telegram, o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, entre em contato, tirem as dúvidas. Tem 7 dias de garantia no nosso serviço, então se quer assinar e ver como funciona, assina. Depois dos 7 dias eu dou o dinheiro de volta se não gostou, beleza? Venha para a nossa comunidade, temos muita coisa legal. E tenho certeza que a gente pode contribuir para o seu crescimento neste mercado. Beleza? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Keep it green.